Fala galera do canal, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje decidi gravar aqui mais um vídeo sobre aqui o CryptoCity, né, o metaverso aqui do Secar, do Cepan e do Segar, que teve aqui algumas informações novas aqui no Telegram, certo? Aí eu traduzi aqui pra gente, vou falar aqui um pouco pra vocês, certo? Que acho que é importante, né, a gente sempre trazer novas informações, né? E assim, pelo que eu tenho sentido, os devs eles estão bem atentos assim à comunidade, certo? Sempre acompanhando. Então, aqui no dia 5, né, agora de janeiro, um dos devs aqui veio trazer algumas mensagens, né, onde ele fala, né, como é bom ter todos vocês aqui, parece uma semana agitada para todos nós e para a comunidade também, mas não se preocupe, estamos aqui para compartilhar algo com vocês. Que ele fala, né, do AMA, que será um pouco lento, mas que ele só quer garantir que ninguém perca nada, certo? Daí ele fala que estamos passando, né, por um momento difícil, talvez não só para nós, mas também para todos nós, pois passamos por muitos altos e baixos. Aí ele fala que é importante, né, a gente sentar junto, que ele vai compartilhar, avaliar e entregar soluções possíveis, né? Aí ele fala que no final do compartilhamento vai ter aqui alguns planos que queremos compartilhar para que todos possamos sentar com ele até aquele momento, né? Ele fala, primeiro a gente vai falar aqui da situação geral, que o mercado de criptografia, né, ele está praticamente aqui lado a lado, né, uma tendência de queda com base em algumas avaliações de especialistas. Aí ele fala, você deve se lembrar que emparelhamentos que emparelhamos, né, no caso o CryptoCity aqui com o BNB, então é quase como se a queda do BNB gerasse, né, uma redução no Secar aqui no Cepan e no Seguar. Aí ele fala quanto ao mercado aqui GameFi, né, que está bem saturado aqui na opinião comum, porque está com muitos jogos, né, no momento. Além disso, o impacto de outros jogos de embuste aqui, que ele usa o termo que usam o nome de CryptoCity, né, para atrair usuários, também atingiu eles, causando assim de certa forma um tipo de pânico, né? Então assim, primeiro tem a questão da queda, né, do BNB, que acaba impactando, né, automaticamente aqui o CryptoCity, né, o metaverso, porque atinge as três moedas, né, do jogo. E ele falando também dos jogos aqui fakes, né, que tentam atrair a galera, né, para roubar as suas moedas, tudo, aplicar golpe, então de certa forma acaba causando um pouco de pânico, né? Aí ele fala que a seguir, o que ele quer mencionar também é a questão do FUD, né, do FUD, que aqui tá com FOMO por causa do tradutor. E ele fala que enfatizar, né, que a gente tem que entender primeiro o que aconteceu aqui com o Segar, né? Que quando foi lançado, as pessoas consideraram aqui um valor um pouco alto, né, de 2.500 a 3.000 dólares, quando o jogo ainda não tinha nem saído, né? Então agora ele fala que quais são os resultados, né? São poucos novos jogadores entrando, né? Ou seja, tem pouca pessoa entrando, e a venda aqui a venda pública, e os jogadores alegando token, criando uma grande pressão de venda, né? Então tem muita gente vendendo e pouca gente entrando, né? Ele fala para não confundir com quando o Cepan foi listado, né? Que foi assim, um sucesso assim, considerado para eles. Aí ele fala, né, a causa do Segar, né, a questão do FUD dos jogadores quando eles participam do jogo sem uma avaliação cuidadosa, né? Então assim, às vezes a pessoa nem estuda o projeto, nem entende, aí quando ela entra, ela acha alguma coisa que ela discorda, ela não está de acordo, ela sai reclamando, né, falando mal, e esse FUD acaba prejudicando o jogo, né, porque é menos novos jogadores e muita venda, né, então eles estão meio que nessa situação. Aí ele fala, essa também é a razão para criar uma redução para o Segar de 10 para 2 dólares, né, para criar uma entrada melhor para novos usuários, assim dá uma facilitada. Essa lateral, né, acaba se estendendo, né, para o Secar, o Cepan e o Segar. Isso poderia ser visto como uma faixa adequada para ambos os vendedores e compradores. Então assim, tanto para quem está dentro do jogo quanto para quem vai entrar, não fica valores tão pesados, né? Não é aquela nada desproporcional. Aí ele fala que
quando estiver estável, haverá os próximos passos para o preço. Então ele fala, apenas continue, né, acompanhando né, o comportamento, pois ele quer analisar mais algumas coisas positivas. Ele comenta aqui a questão do workshop e o aeroporto, certo? Aí vou pro próximo aqui então. Você provavelmente se lembrar por volta de setembro, ele coloca alguns gráficos, né, quando o preço do token secar ultrapassou a marca de $1 e nos dias seguintes o preço do token diminuiu continuamente até o dia da oficina de carros. O preço do secar tinha estado continuamente lateralmente, né, na faixa de 15 a 20 centavos, né, de dólar. Aí aqui está aí ele apresenta o gráfico. Aí ele fala, estávamos realmente nessa fase fazendo muitas coisas juntos, concordando em levar o projeto adiante, ou seja, mesmo no começo, né, na época do secar, ainda teve assim uma baixa por um bom tempo, né, para a faixa de 15 e 20 dólares, e assim, para eles era algo comum, eles apenas continuaram, né, investindo e trabalhando com um game que, de certa forma, foi facilitando, né. Aí ele fala, na verdade, o workshop é considerado aqui um passo em frente revolucionário e transformador para todos os projetos, né? Ele fala, mas você pode ver claramente, enquanto o workshop estava à venda, não houve crescimento ou apenas um pequeno aumento, né, do preço, que é chamado período de acumulação. Aí depois que o workshop foi leiloado, 7 milhões aqui, 700 mil tokens foram bloqueados por um curto período de tempo, né? Então, como isso afetou? Ele coloca, você cria, né, de certa forma, um fluxo de renda totalmente novo e passivo para os jogadores. Aí ele fala, não somos mais apenas um jogo, basicamente como uma economia já dentro do jogo. Aí ele fala que a receita da oficina aumentou dia a dia, o que gerou uma renda perfeita, né, para os usuários. Aí ele limita uma grande quantidade de secar, né, 7 milhões aqui e 700 mil, que pode ser circulado no mercado. Então, assim, deixa essa quantia travada, porque o pessoal não ficar vendendo, comprando não seria o problema, mas não ficar vendendo muito, porque acaba impactando, né, muito no preço. Tem gente que acaba se desesperando com food, essas coisas, então impacta diretamente no game, né? Então ele fala, então você vê a semelhança, aqui é apenas uma imagem mostrando. Aqui ele coloca a questão do workshop, né, que a média de um workshop vai ser de 1,5 milhão aqui a 1.900.000 secar, certo? E os do aeroporto, que serão de 700 mil a 990 mil CEPAM. E aí ele fala com a inauguração do CW20 do aeroporto aqui. Aí ele coloca, espera-se que CryptoCars mova temporariamente 34 milhões de secar, ou seja, 34% do fornecimento total para o conjunto de recompensa secar. E o aeroporto fará o mesmo com 16 milhões de CEPAM. Então vai aumentar bastante, né, pessoal? E aqui ele fala, então o cálculo você pode não ter descoberto, mas pense. No primeiro CW tínhamos 150 mil carros e agora 640 mil, o que é 4,2 vezes assim, né? Comparando essa quantidade inicial aqui. Ele fala já nesta fase de vendas de 7 milhões para 34 milhões, ou seja, 4,41 vezes a mais. Então você vê um aumento de porcentagem no valor disso, vai criar um bom impacto no preço. Pelo menos anti-venda, né, imediato, no valor de 34 milhões de tokens. Então assim, vai ser muito interessante essa questão, porque trava, né, esse valor, e é um valor muito superior assim à primeira vez, né, que ele mostrou os comparativos, né. Aí ele coloca, isso também será semelhante aos CryptoPlanes, né, onde 16 milhões versus 230 mil aviões. Se você comparar a proporção, também terá um sinal positivo aqui para o preço do CEPAM no futuro. Aí ele fala por quê, né, que ele está analisando isso, porque muitas pessoas ainda não entendem como um ativo valioso como o cara que o workshop o aeroporto terá um impacto positivo, né, a longo prazo. Então ele está explicando, porque tem muita gente que às vezes não entende e acaba descreditando, né, ou mesmo fazendo food. Aí ele coloca aqui aumento adequado, né, para os investidores, porque tá baixo, né, os valores dos tokens, então é interessante para entrar. Aí ele fala que a segunda é sobre políticas recentes. Aí ele apresenta aqui uma imagem, ele fala, não se preocupe que eles vão postar isso no canal deles mais tarde, e que o ecossistema metaverso de criptocidade, né, essa provavelmente é a única coisa
e que sempre nos mergulhamos na CryptoCity. Então eles acreditam muito, parece estar bem engajado, né, com o projeto. Ele coloca: estamos desenvolvendo um ecossistema inteiro, não apenas GameFi, né? Então, mas também a questão de blockchain, como normalmente mencionamos no anterior, que eles fizeram o último. Não se trata de 1, 2 ou 3 jogos, mas haverá muito mais coisas que criaremos para oferecer suporte dentro e fora do jogo que estão em operação agora. Então, assim, eles deixam aqui meio que subentendido, né, que teremos coisas novas aí. Aí eles falam que gostaríamos de lembrar os nossos detentores sobre a CryptoCity Vision. Não somos apenas um projeto GameFi, somos um ecossistema, um metaverso no qual todos os projetos irão interagir uns com os outros, né? Mencionado já muitas vezes, certo? Aí a gente vai pro próximo aqui, que ele fala: você se lembra quando tínhamos a venda pública aqui para o CEPAM e o CEGAR? Essas vendas públicas, né, marcaram o sucesso de mais de 5 mil financiamentos do BNB por meio do nosso próprio site, mais de 2 milhões e 500 mil dólares aqui, pessoal. Então, assim, eles falam que estão bem orgulhosos, né, de ter um launchpad de sucesso. Sim, você descobriu, assim como um launchpad, a grande base para novos projetos. Além disso, com a Web 3.0 e muitas outras tendências do mercado, eles falam: vamos trazer coisas para o ecossistema, porque isso não é mais apenas play to earn, será um ecossistema. Mencionado novamente, o principal será nosso conjunto de 3 jogos que fazem secar, CEPAM e CEGAR mais forte e perfeito do que nunca. Então, estão se mostrando assim bem engajados, né? E ele fala que o vendedor se arrependa, porque realmente ainda acreditamos e temos confiança no próximo desenvolvimento do projeto. Ou seja, parece que o próximo passo deles aqui, eles estão bem confiantes, né, que seja algo que vai passo a passo, né. Correr não resolve nenhum problema, ou seja, tem que ir por partes mesmo. Não adianta ter pressa para não fazer coisa errada também no jogo, né. Aí ele coloca que tem muitos apoiadores, né, e eles estão sempre em DM, ou seja, sempre conversando, né, com o dev, sempre apoiando ele a continuar o trabalho. Coloca: nós realmente amamos como eles são solidários. Então é importante nessa questão dos apoiadores. E aqui ele fala: você viu recentemente que lançamos toneladas de recursos, ou seja, eles vêm sempre lançando atualizações e assim para os 3 games, né, o que mostra assim que muito engajamento, porque é uma equipe para 3 jogos. É lógico que tem alguns a mais ou outros diferentes, mas ainda assim ele mostra que eles não abandonaram nenhum, estão de fato engajados com o metaverso do game. Ele fala: tivemos reuniões com pessoas com experiência econômica para propor soluções diferentes, fizemos um plano e depois que eles comentaram aqui estão algumas das ações que eles tomaram, né, que foi as taxas, né, da venda de carros e venda de ações, que ele coloca a taxa de reparo, né, de 20 a 60, secar e CEPAM será secar, e o CEPAM vai ser imediatamente de 30 CEPAM. Aí ele coloca, né, um unboxing do secar foi reduzido de 600 para 550 secar, para criar uma vantagem para novos jogadores, né, para atrair mais pessoas, o que acaba sendo bom, muito bom na verdade para o jogo, né. Aí ele fala sobre a fusão, que eles têm alguns números gerais que podemos anunciar da seguinte forma: ou seja, só no último dia aqui, no dia 4 de janeiro, ocorreu mais de 50 mil voltas de fusão. Não é possível queimar mais de 50 mil carros no mercado. Uma coisa muito boa, porque isso também reduziu as rodadas de 8 para cerca de 6,6. Porque mencionamos isso, porque é isso que ajudará a reduzir o NFT para o jogo e a liberação de recompensa também. Aí fala, no entanto, há um fato bastante engraçado: o número de carros no site não diminuiu. Por quê? A gente vem aqui pro próximo. Sim, isso prova que novos carros unbox criados são superiores aos carros de fusão. Novamente, porque eles são maiores, porque esta entrada é perfeita para eles. Assim, o jogo secar ainda tem um grande atrativo, os jogadores apenas esperaram. Ou mesmo CEPAM e CEGAR, eles estão criando um certo destaque no crescimento de aviões ou canhões também. Enquanto os vendedores estão vendendo, alguns jogadores aproveitam a chance para comprar mais porque acreditam no projeto. Isso é bem importante, porque quem comprar na baixa agora
como o projeto está dando muito bom, provavelmente vai aproveitar bem a alta, né? Aí aqui, indo para o próximo, ele fala: vamos passar para o que mais gostamos. Próximo plano para a cidade. Ele fala: nos próximos dias lançaremos algumas etapas de marketing para avaliar a situação e atrair novos mercados da seguinte forma: titulares, né? Ou seja, dobraremos titulares de secar, cepã e cegar nos próximos meses. Haverá um recurso detalhado para executar isso. Sim, será um grande passo para aperfeiçoar nosso número com o BSC. Ele fala compartilhamento de amigos, ou seja, acredito que você vai, a tendência, né, que eles façam os próprios jogadores fomentar, né, o crescimento do jogo compartilhando. Aí vamos nos concentrar na geração de membros. Haverá um grande programa chamado compartilhamento de amigos para gerar novos usuários. Uma coisa bacana, né? Porque quanto mais pessoas entrando, melhor pro game. Aí será você quem desenvolverá os membros do projeto. Emocionante? Aí ele fala: isso seria um grande passo no marketing, já que com mais de 1 milhão de usuários em 3 projetos, o impacto na comunidade externa será muito grande. Assim, com essa quantidade de usuários, é muito fácil, né? Os próprios usuários, se cada um fizer uma divulgaçãozinha, já são 1 milhão de divulgações, né? Ou seja, algo bem pesado pro jogo, né? E bom. Que campanha de relações públicas em um grande jornal, aqui no Cointelegraph, News, Bitcoin. Ele fala: existem grandes jornais de confiança com os quais trabalharemos. Então iremos cooperar com mais influenciador, não apenas a GameFi, mas também outro nicho do mercado. Ele esperando por isso em nosso canal em breve. Aqui ele coloca sobre a KuCoin, né? A discussão da lista de KuCoin está em andamento, ou seja, manteve aqui a promessa da comunidade, né? Ele está na KuCoin, que é uma coisa boa, né? Muito boa, aliás, para o jogo, capaz de dar um grande pump. E aqui listar imediatamente agora não é um grande movimento, né, na situação de tendência de baixa. Então agora ainda eles falam que talvez não seja a hora. Então nos vemos no final do primeiro trimestre, né, 2022 em KuCoin. Então é bacana que assim ele fala nos vemos no final do primeiro trimestre, ou seja, talvez daqui a 1 ou 2 meses aí, dependendo como for, a gente já saia nessa listagem, né? Ou então acaba sendo uma coisa bem interessante. Ele fala aqui Facebook, de app e campanha de publicidade no Google. Ele fala: não é muito detalhado, mas é isso que vamos colocar em ação. Apenas o que quer que seja para divulgar o jogo, o marketing é a chave. Exatamente. Quanto mais eles divulgarem, gente, melhor para o projeto, entendeu? Mais gente entrando, o projeto crescendo aí sem freio, certo? Ele fala que marketing para o novo mercado. Vamos nos concentrar na Tailândia, comunidades de língua portuguesa e de língua espanhola, né? Aí ele foca aqui as comunidades. Além disso, temos um grande interesse nos países da Ásia Ocidental. Um movimento recente nosso é abrir um grupo para a comunidade persa. E você vê, esta comunidade atingiu o número de mais de 4 mil. Então, eles estão buscando aqui novas comunidades, que acaba sendo muito bom, né, para o metaverso no geral. E ele fala: este é o próximo mercado para o qual iremos expandir. E é por isso que a oficina de Teherã e o aeroporto de Mehrabad foram incluídos para encorajar esta comunidade. Ou seja, os caras já haviam pensado isso, né? Já estavam um passo à frente. Este será um longo processo, mas iremos subir junto. Muito obrigado, amigos iranianos, por me acompanharem. Aí ele fala também para falar mais sobre o preço em um futuro próximo, quando o preço estiver estável, o mercado parecer se recuperar após o impacto de outro projeto ruim. Ele fala: iremos aumentar aqui o LP, né, do projeto para continuar a manter estabilidade e manter o ROI estável para os jogadores. Ele fala: esta não é uma listagem da Binance, né, que eles fazem uma postagem até bacana, mas serão passos pequenos e sólidos para nós seguirmos em frente, né? Então estamos em alta. E por último eles falam aqui: este programa tem impulsionado, né, a solidariedade da nossa comunidade juntos. Isso também é uma das coisas que corremos para a conexão da comunidade. Eles agradecem. Mais tarde eles falam que vão anunciar no canal. E eu te falo aqui, galera, lembre-se, né, não dê ouvidos a FUD, porque às vezes essas coisas
que fizemos são totalmente necessárias para o jogo e pelo preço, né? Ou seja, essa questão das novas taxas, né, dos novos valores, realmente é necessário, né, para o jogo se manter. Aí ele fala, aliás, o FUD também não causará uma boa impressão para os recém-chegados, ou seja, quem acabou de chegar, né, se acaba se deparando, vendo muito FUD, ele acaba se assustando, né? E tem muita gente praticando FUD que também não tá no projeto, né? Não tá dentro, mas fica atacando até por isso, né? Por não estar participando. Então, aí ele fala, os vendedores podem vender, mas por favor não engane aqueles que ainda acreditam. Estamos trabalhando no momento e traremos novos recursos para a comunidade. FUD não vai ajudar, mas piorará, né, a situação. Esperançosamente, em um futuro próximo, todos sempre apoiarão a CryptoCity. Ele fala, em breve o mercado vai melhorar, que a CryptoCity que vai superar. Então é o fim aqui da partilha, pessoal, do AMA, né, que eu trouxe aqui para vocês. Aqui ele agradece, né, que quando ele tiver novas novidades aqui ele retorna. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês quiserem mais detalhes, peço para vocês entrarem aqui no Telegram, né, do CryptoCity, que vocês vão ver as imagens, os posts certinhos, que não apareceu aqui devido eu ter colocado, né, para traduzir. Então é isso que eu queria trazer para vocês, né? O jogo tá assim, os devs estão se mostrando bem participativos, né? Estão dando bastante atenção. Na minha opinião, o jogo ainda tem muita coisa ainda para acontecer, ainda está sendo um projeto interessante, certo? E então, galera, é isso. Se vocês tiverem mais alguma sugestão, alguma coisa para trazer, né? Lembrando que não é uma indicação de investimento, nada, mas sim apenas um informativo, né, do que está acontecendo no jogo e também a minha opinião. Então, caso vocês ainda não tenham se inscrito no canal, peço para vocês se inscreverem, né, curtir aqui, compartilhar. E é isso aí, galera. Abração para vocês. Até mais. Tchau, tchau.